Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade à nossa aula com as classes gramaticais. A última aula que nós vimos foi sobre verbo, né? Nós já vimos as classes gramaticais variáveis, porque, só relembrando, as classes gramaticais são divididas em 10, né? São 10. O substantivo, nós já vimos o adjetivo, o pronome, numeral, nós vimos o verbo, já faz umas 2 semanas, mas eu vou colocar de novo no grupo o vídeo aula feito por mim, e agora nós vamos dar continuidade às classes gramaticais, mas agora nós vamos para a classe gramatical invariável. São 6 variáveis, né? Substantivo, pronome, adjetivo, numeral, artigo e o verbo. E agora nós vamos para as invariáveis, começando pelo advérbio. Advérbio é uma classe gramatical invariável. Invariável por quê? Porque ela não muda, ela não flexiona em número, em gênero, não tem essa flexão. Embora, isso é o que diz a gramática, né? Embora no nosso dia a dia a gente observe, né, da seguinte forma, né? Cedo é um advérbio de tempo, mas vocês já devem ter ouvido alguém dizer, eu acordei cedinho, né? Cedinho. Veja, cedo é um advérbio de tempo e advérbio é a palavra que não flexiona, que não varia. Mas veja aí o brasileiro variando, né? Eu acordei cedinho. Então, há uma gramática e o falante da língua portuguesa já variou, já flexionou, né? Mas, de forma geral, o que diz a gramática é que é uma classe gramatical invariável, tá certo? Cedinho é uma fala do brasileiro, mas ela é considerada uma classe gramatical variável, invariável. Lembrem-se disso. Advérbio é uma classe gramatical invariável, que modifica, olha, o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. É uma palavra invariável, tá certo? Que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Outro exemplo que eu acabei de me lembrar é a questão do menos, né? Menos. Menos é um advérbio e por isso não pode flexionar, não pode variar. Não existe menos gente, né? Não existe menos gente, menos pessoas. Vai ser sempre menos pessoas, tá certo? Menos palavras, ok? Então, muito cuidado com a questão do advérbio. A função do advérbio é modificar o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Vejam aqui a frase. A criança é linda, olha. Linda foi a característica atribuída ao substantivo criança. Então, linda é um adjetivo. Nesta frase aqui, ó, adjetivo. Aqui continua sendo adjetivo, né, a característica de criança. Mas sofreu uma modificação de sentido, desculpem, por conta do advérbio de intensidade, muito. Muito é um advérbio de intensidade, ok? O ônibus chegou. Chegou é um verbo. Aqui continua com um verbo. O ônibus chegou, mas chegou ontem. Já houve uma mudança de sentido, uma modificação do sentido. Marcos jogou bem. Jogou bem é um advérbio. É o modo como ele jogou. Jogou bem, certo? Verbo seguido de um advérbio. Marcos jogou muito bem. Já é um advérbio que foi modificado por outro advérbio. Aqui ele jogou bem e aqui ele jogou muito bem. Veja, aqui há um sentido e aqui há outro sentido. Um sentido, outro sentido. Então, qual é a função do advérbio? A função do advérbio é modificar o sentido do verbo, o sentido do adjetivo e do próprio advérbio, certo? Espero que tenha ficado claro. Hoje não preciso regar minha florzinha. Olha aqui um advérbio. Porque advérbio também é a palavra que expressa circunstância. Ela modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo, do próprio advérbio e indica uma circunstância. Que circunstância pode indicar? Uma circunstância de tempo,
uma circunstância de modo, de lugar, de intensidade, de dúvida, tá certo? Aqui, olha o exemplo. Adoro frase para exemplificar os assuntos. Hoje não preciso regar minha florzinha. Hoje eu tenho um advérbio de tempo. Não, eu tenho um advérbio de negação. Então, aqui, essas palavras hoje não são consideradas advérbios porque expressaram uma circunstância aqui de tempo e aqui de negação. Ok? Classificação dos advérbios. Os advérbios podem indicar uma circunstância de lugar. Olha aqui, uma infinidade. Aqui, ali, cá, lá, ok? Adiante. Não vou ler tudo para a gente não tornar o vídeo muito longo. E vocês vão ter esse material. Tempo, pode indicar também uma circunstância de tempo. De tempo, agora, de modo, assim, bem, mal, tempo. Agora, já, ainda, intensidade, muito, pouco, bastante. Dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente. Afirmação, sim, certamente. Negação, não, nunca, jamais. Nunca também, jamais, também pode ser considerado advérbios de tempo, ok? Jamais irei à sua casa. Nunca mais fui à sua casa. É um advérbio também de tempo. Esses advérbios aqui de negação também podem ser considerados advérbios de tempo, certo? Então, qual é a classificação dos advérbios? Primeiro, o advérbio é a palavra que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio e ainda expressa uma circunstância. A circunstância pode ser como o próprio conteúdo mostra, é uma circunstância de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação e de negação. Vejam um exemplo. É muita areia para o meu caminhão. Vejam todo da frase, não só a parte verbal, né? Lembram da parte verbal que pode ser falada ou escrita, né? Nós temos aqui uma tirinha com a linguagem mista, né? A linguagem aqui está verbal, mas aqui as imagens também fazem parte do texto e colaboram para o entendimento dele, tá certo? O rapaz paquerando a mocinha, aí ele vai, veja que fofo, né? Muita areia para o meu caminhão. Aí ela diz, com certeza. Humildade não funciona. Aí, com certeza. Com certeza é um advérbio, minha gente. Nós vimos. É um advérbio de quê? Um advérbio de afirmação. Ok? Com certeza. Ela diz lá um advérbio de afirmação. É muito. Ó, muito também é um advérbio. Um advérbio de... Muito é um advérbio de quê? De intensidade. Certo? Engraçado que o advérbio de intensidade, tanto pode ser o muito, o pouco, o bastante, depois o menos, o mais, mas com o i, mais. Mas é uma conjunção adversativa. Ela só pode ser colocada no contexto em que há uma contradição, tá certo? Ele quer sorvete, mas está gripado. Mas está gripado. Agora ele quer mais sorvete. Agora é intensidade. É M-A-I-S, ok? Cuidado para não confundir a diferença entre mais e mas. O grau também, o advérbio também flexiona em grau, né? Veja. O grau pode ser comparativo de igualdade, superioridade ou de inferioridade. Igualdade, vejam só, é tão fácil. Ele chegou tão cedo quanto o colega. Qual é o advérbio aqui? Lembrem-se que para ser um grau do advérbio tem que ter advérbio. Existem também grau do adjetivo, e o grau do adjetivo pode ser também comparativo ou superlativo, que é também o grau do advérbio. Mas para ser grau do adjetivo tem que ser adjetivo. Aqui teria que ter um adjetivo. Como estamos trabalhando o grau do advérbio, aqui tem um advérbio. Advérbio de tempo. Ele, pronome, verbo, tão, caracteriza um grau do advérbio de igualdade. Tão quanto, ó. E cedo é o advérbio, ok? O advérbio de tempo. Chegou tão cedo quanto o colega. Superioridade. Ele chegou mais, aqui caracteriza um advérbio de igualdade e aqui de superioridade. Chegou mais cedo, ó, do que o colega. Inferioridade, chegou menos cedo do que o colega. Não é fácil?
O grau também pode ser superlativo, analítico ou sintético. Analítico indica um aumento do grau, que é feito por outro advérbio. Ó. Cheguei muito cedo. O advérbio modificado o quê? O sentido por um outro advérbio. Advérbio de intensidade, muito, bastante, pouco, ok? No caso aqui foi muito, cedo, cedo advérbio de tempo. Intensificou aqui o sentido, modificou o sentido por um outro advérbio. Muito cedo, tem sempre essa característica. O sintético, ele recebe no advérbio principal, ele recebe um sufixo, um acréscimo. Sufixo é um acréscimo depois do advérbio. Sufixo-íssimo, ok? Olha aqui, ó. Cheguei cedíssimo, ok? Cheguei cedíssimo. Cedíssimo. Muito cedo é analítico. Superlativo analítico. Cedíssimo, superlativo sintético. Locução adverbial. A locução adverbial, gente, é uma expressão formada por duas ou mais palavras com valor de advérbio. Olha aqui, preposição, mais um advérbio. Essas expressões, ó, às vezes, a cavalo não está com o sinal indicador da crase, que é o sinal para a esquerda, né? Para a esquerda. A pé não está com o sinal indicador também da crase, por serem palavras masculinas e não se usa sinal indicador da crase, mas são expressões que caracterizam locuções adverbiais ou locução adverbial, certo? Então, às vezes, a cavalo, a pé, a domicílio, ao vivo, a esmo, lugar deserto, né? De propósito, de repente, de vez em quando e etc. São expressões consideradas locuções adverbiais. Elas vão indicar tempo, elas vão indicar lugar, elas vão indicar modo, pode indicar um modo, tá certo? Expressão adverbial. Vejam um exemplo na tirinha. Às vezes, sempre, às vezes, sempre. Gente, isso é um paradoxo. E é para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes, sempre tem crase. E o que é paradoxo, né? Paradoxo é uma oposição de ideias, certo? Mas o que eu levo, a tirinha aqui, o propósito da tirinha é para que vocês observem as expressões, ó. Às vezes, locução adverbial, sempre, um advérbio de tempo, olha, às vezes, sempre, ok? Só aparecem esses advérbios. Terminou o conteúdo, pessoal. É fácil, né? O que é advérbio? Advérbio é uma classe gramatical variável que modifica o sentido do adjetivo, do verbo e do próprio advérbio. Expressa uma circunstância, seja ela de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, ok? Então, leiam o material, assistam a aula com cuidado e façam em seguida a ficha de exercício, tá certo? Treinem, não acumulem a atividade. Façam a atividade, certo? Na próxima aula a gente retoma. Um abraço para vocês.